Olá, pessoal! Iniciando aqui a nossa segunda parte da nossa aula. Nessa segunda parte, falaremos sobre o último processo de gerenciar a equipe do projeto. Lembrar que esse processo, assim como mobilizar a equipe de projeto e desenvolver a equipe de projeto, também está dentro da execução do projeto. Gerenciar a equipe do projeto é o processo de acompanhar o desempenho dos membros da equipe, fornecer feedback, resolver problemas e gerenciar mudanças para otimizar o desempenho do projeto. Influencia o comportamento da equipe, gerencia conflitos, soluciona problemas e avalia o desempenho dos membros. Requer diversas habilidades de gerenciamento para estimular o trabalho em equipe e integrar os esforços do membro da equipe para criar equipes de alto desempenho. Mais uma vez, envolve uma combinação de habilidades com ênfase especial em comunicação, gestão de conflitos, negociação e liderança. Principais ferramentas e técnicas: observação de conversas, avaliações de desempenho do projeto, gestão de conflitos e habilidades interpessoais, liderança, influência e processos decisório eficaz. Habilidades de gerente de projetos. Construção de equipes, capacidade de formar e gerenciar equipes de trabalho. Então aqui a gente precisa retornar a tudo que foi discutido anteriormente para que a gente possa construir equipes cada vez melhores dentro dos nossos projetos. Liderança, capacidade de influenciar a equipe e todos os envolvidos no projeto. Resolução de conflitos, capacidade de identificar e resolver os conflitos no âmbito do projeto. E aqui eu destaco e aconselho que todos procurem estudar um pouco sobre conflito, talvez até um curso à parte só sobre isso. Reforçando mais uma vez, 80% do nosso tempo vamos estar lidando com pessoas e os conflitos surgem. E é importante a gente ter habilidade para a resolução desses conflitos. Competências técnicas, capacidade de coordenar as ações e técnicas do projeto. Planejamento, que é a capacidade de elaborar planos e executá-los. Organização, capacidade de estabelecer os critérios de trabalho no âmbito do projeto. Empreendedor, capacidade de gerar e gerenciar negócios para o projeto. Administração, capacidade de desenvolver técnicas de controle, orçamento, etc. Suporte gerencial, capacidade de gerenciar as interfaces com todos os envolvidos no projeto, principalmente com a alta administração. E saber alocar recursos, capacidade de estabelecer os recursos necessários às várias fases do projeto. Se a gente relembrar tudo que foi discutido até então, você vai ver que nessa aula que estamos tendo, nós vamos poder botar em prática todas essas habilidades que o gerente de projetos necessita para se ter uma equipe de alto rendimento. Como entradas do gerenciar a equipe de projeto, nós temos o plano de gerenciamento de recursos humanos, que nos fornece orientação sobre como os recursos humanos do projeto devem ser identificados, mobilizados, gerenciados e, por fim, liberados. Da mesma forma que anteriormente, aqui fica o registro das entradas, as explicações já foram dadas em momentos anteriores às aulas. Reforçando, o plano de gerenciamento de recursos humanos foi uma saída do planejar o gerenciamento de recursos humanos e atualizado no mobilizar a equipe do projeto. Designação de pessoal do projeto e calendário de recursos são saídas do mobilizar a equipe do projeto. E registro de questões, usado para documentar, monitorar quem é responsável para a resolução
de questões específicas num prazo identificado. Questões são tudo aquilo que eu não sei direito o que fazer, não faz parte do plano, não era uma atividade do cronograma, mas preciso avaliar em algum momento o que será feito. Ainda como entrada, nós temos os relatórios de desempenho do trabalho, que fornecem documentação sobre a situação atual do projeto em comparação com as previsões do projeto, ativos de processos organizacionais, newsletter, website, sistemas de bônus, uniformes corporativos, etc. Lembrem aqui, no projeto não temos tempo para pensar demais sobre decisões duras. Pensem no resultado. Então, avaliar desempenho, você avalia desempenho para que você possa tomar essas decisões dentro do projeto. Bem, dentro das ferramentas e técnicas, eu vou me ater aqui no gerenciamento de conflitos, tá? Dar uma explicação sobre gerenciamento de conflitos. Diariamente, o gerente de projetos deparará com ele e a sua resolução requer muita habilidade. Então, veja, dentro do gerenciamento de conflitos, podemos usar algumas técnicas como retirar, evitar. Em alguns casos, uma das partes no conflito podem decidir se retirar da discussão e permitir que siga a opinião da outra parte. Ou uma das partes deve decidir evitar completamente o conflito, mantendo silêncio. Isso funciona bem em situações em que uma das partes está emocionalmente carregada ou com raiva. Portanto, evitar qualquer resolução de conflitos fornece um período de reflexão para os envolvidos. Você pode suavizar, acomodar, que é uma técnica de resolução de conflitos usada quando a atmosfera da empresa parece estar carregada de apreensão ou desconfianças entre as partes envolvidas. Nesse caso, ninguém está se apresentando para resolver o conflito. Uma das partes pode assumir o controle e tentar suavizar o ambiente, usando palavras adequadas para enfatizar pontos de acordo e minimizar os pontos de desacordo. Isso pode funcionar como um catalisador para reduzir o desconforto entre as partes envolvidas, criando uma confiança e incentivando todos a avançar para a resolução do conflito. Comprometer ou reconciliar. Para alguns conflitos, será necessário que as partes envolvidas pensem em um caminho intermediário, onde todos decidam desistir de algo para atingir a solução. Essa técnica de resolução de conflitos organizacionais leva a uma solução temporária, capaz de resolver impasses de momentos e não algo duradouro. Você pode optar também por colaborar ou confrontar. Nesse método, as pessoas envolvidas em conflito ou com diferentes opiniões devem se apresentar para discutir o problema em questão com a mente aberta. Elas se concentram em resolver conflitos e encontram a melhor alternativa ou resolução ou solução para a sua equipe. Os envolvidos discutem manter-se acima das emoções pessoais, com a intenção de encontrar o melhor para a sua equipe. O objetivo é um resultado ganha-ganha, positivo para todas as partes. Importante entender bem o cenário que você se encontra dentro do conflito para decidir sobre a melhor técnica a se aplicar, tá bom? E aí eu me comprometo de, na aula presencial, a gente reforçar esses pontos e trabalhar um pouco essas situações. Motivação. E o que é a motivação? Porque algumas pessoas se sentem altamente motivadas para realizar determinadas tarefas que as outras parecem desinteressadas, ilógicas, malucas ou completamente sem parâmetros. Então veja,
A gente precisa entender que as pessoas possuem valores diferentes, né? Para alguns, o desejo de contribuir, colaborar; para outros, a ambição, o financeiro, por exemplo. Interesses diferentes. O desafio motiva alguns, o dinheiro motiva outros. Então, cada um tem o seu interesse. E tentar entender isso é fundamental para ter uma motivação correta dentro da sua equipe. Formação profissional diferente. Né? Entender as características de cada profissional e tentar extrair deles a motivação necessária dentro das atividades necessárias. E histórico de vida diferente. Falando um pouco sobre habilidades interpessoais, teoria de Heisenberg. Continuando, pessoal, e aí falando dos fatores higiênicos ainda, né, nós temos benefícios e serviços sociais, culturas organizacional, relação com os gerentes, certo? E como fatores motivacionais, nós temos o trabalho em si, que motiva as pessoas, você trabalhar em aquilo que você gosta, que você se sente valorizado. Realização pessoal, né? Você tá no emprego que lhe promove uma realização de morar no lugar que você quer, de ter um rendimento que você quer, de fazer as viagens que você gosta. Reconhecimento, né? O fato de você trabalhar em um ambiente que lhe dá reconhecimento, progresso profissional e responsabilidades. Importante destacar as habilidades interpessoais, como provocar a motivação nas pessoas, né? Então, desafie as pessoas a alcançar o seu padrão de excelência. Imagine que você não tem que pensar em querer das pessoas trabalhar com 100% de produtividade. Force o 120. Force o 120. As pessoas se sentem capazes, se sentem motivadas quando são desafiadas. Estimule as pessoas a sentir orgulho do que fazem, né? Reconheça o trabalho realizado. Isso é importantíssimo. Você, como líder, saber destacar o resultado positivo de um projeto com sua equipe, certo? E não aquele líder que, quando dá tudo certo, ele bate na porta do presidente sozinho. Quando dá errado, ele joga a equipe para dar notícia. Elogie, incentive, confie e aposte nas pessoas. Por outro lado, tenha cuidado de dar feedbacks negativos na frente de outras pessoas. O incentivo é legal, mas o feedback negativo, chama a pessoa à parte e converse com ela. Compartilhe autoridade. Seja sólido com as pessoas, seja solidário com as pessoas. E ser solidário com as pessoas não é abrir mão de resultado, é saber entender o que a pessoa está passando naquele momento e procurar extrair o resultado mesmo assim, mas de forma solidária. Eduque pelo exemplo. Não vai adiantar você cobrar da equipe e agir diferente. A equipe tenderá a lhe ter como um espelho. Nunca constranja uma pessoa em frente à outra, né? Como eu falei em momentos anteriores, feedback negativo, chama a parte e bate um papo. Dê às pessoas o direito de expressar seus sentimentos. Então, realizar momentos de feedback individual é importante para você dar a oportunidade do colaborador conversar e externar coisas que possivelmente ele não poderia falar abertamente para outras pessoas. Como saídas do gerenciar a equipe do projeto, nós temos solicitações de mudança, transferência de pessoas para outras tarefas, terceirização de parte do trabalho e substituição de membros da equipe que se afastam. Então, tudo isso requer uma mudança. Então, uma solicitação tem que ser aberta para você calcular o impacto. Se eu tenho um recurso que sai da equipe, mesmo que eu precise alocar outro, o custo pode mudar, pode ser custo diferente, ou a produtividade pode mudar, o que vai requerer uma atualização do cronograma. Mudanças podem acontecer durante o gerenciamento da equipe do projeto. A atualização do plano do gerenciamento de projeto, que são sempre atualizados ao fim de cada etapa. Atualizações de documentos do projeto, se houve algum registro das questões, descrição dos papéis, designação do pessoal do projeto.
A atualização dos fatores ambientais da empresa, comentários para avaliação de desempenho organizacionais e atualização das habilidades pessoais, e a atualização dos processos organizacionais, informações históricas e documentação de lições aprendidas, formas e procedimentos padronizados da empresa. Para encerrar nossa aula, pessoal, eu queria deixar aqui, a gente pode comentar isso na nossa aula individual, certo? A gente vai abordar muito isso dentro da nossa aula, dentro da nossa aula ao vivo, né? Então, houve uma atualização do PMBOK para a 6ª edição, isso em 2017. Nessa atualização para a 6ª edição, o gerenciamento de recursos humanos passa a ser gerenciamento de recursos. Então, dentro de gerenciamento de recursos, agora não está só pessoas, agora está pessoas, equipamentos e recursos físicos. Controlar recursos é parte do grupo de processos de monitoramento e controle e da área de conhecimento do gerenciamento de recursos. O processo estimar recursos da atividade ainda é parte do grupo de processos do planejamento, mas ela é associada com a área de conhecimento de recursos ao invés da área de conhecimento de cronograma, que anteriormente era lá. Então, houve essas mudanças e que a gente pode abordar os aspectos da mudança na aula ao vivo, tá? Importante saber que mesmo com as mudanças, o PMBOK não muda mudanças no PMBOK não muda a forma de se gerenciar os recursos humanos, apenas mudou a organização dos processos, tratando todos os recursos dentro da mesma área de conhecimento. Entendimento dessa mudança é importante para quem vai estudar para certificação, tanto PMP como CAPM, por exemplo. Assim concluímos, pessoal, mais uma aula e finalizamos aqui o gerenciamento dos recursos humanos. E como conclusão, nesta 3ª aula da disciplina, finalizamos o estudo dos demais processos de gerenciamento de recursos humanos em projetos, segundo o PMBOK. Estudamos os processos de mobilizar a equipe do projeto, desenvolver a equipe do projeto e gerenciar a equipe do projeto, apresentando todas as entradas, ferramentas e técnicas e saídas de cada processo. Vimos ainda o que mudou dessa área de conhecimento com a atualização do PMBOK para a 6ª edição em 2017. Me despeço de vocês finalizando os estudos de gerenciamento de recursos humanos.